Queridos irmãos, a graça, a paz e o amor do nosso Deus estejam com todos os irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, estamos dando início ao nosso estudo bíblico desta noite, irmãos, e hoje nós vamos verificar aí o primeiro voto de um livreto, Verdades que Transformam, 5 votos para obter poder espiritual, de A.W. Tozer, irmãos. E nós vamos ver esta noite o primeiro voto, que é: trate seriamente o pecado. Então, irmãos, os irmãos vamos ter a participação dos irmãos aí. Somos gratos, agradecemos os irmãos que enviaram aí áudio, vídeo, e nós vamos ver a opinião de cada um dos irmãos, aquilo que destacaram, o resumo que fizeram, o pensamento que eles tiveram a respeito desse primeiro voto, irmãos. Em seguida, vamos fazer um breve resumo do que os irmãos colocaram, um breve resumo do que Tozer vai falar do primeiro voto, e assim vamos fazer o desfecho, irmãos. Trago o livro de Gênesis, capítulo 39, versículos de 1 a 14, a história de José lá no Egito, na casa do capitão da guarda de Faraó, Potifar. José, quando estava lá na casa dele, e sofreu o assédio da mulher de Potifar quando eles estavam sozinhos na casa. E aí é uma história muito interessante. Eu entendi que esta história de José lá na casa de Potifar concatena ou resume muito bem este primeiro voto de tratar seriamente com o pecado, do que Tozer está dizendo, e as opiniões que os irmãos colocaram aí, o seu destaque, que eu achei muito pertinente, muito interessante. Então vamos a eles, irmãos. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 39. Vamos fazer a leitura daqui a pouco dos versículos. Vamos orar para começar, com alegria no coração, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. E na sequência, irmãos, vamos todos louvar ao Senhor com o inário, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Nesta hora bendita, Senhor, onde podemos nos reunir ao redor, Senhor Deus, de tua palavra, Senhor Deus, com a família, para buscar a tua face em oração, para te louvar e para, Senhor Deus, debruçados sobre tua palavra, entendermos o que tu queres para nós. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, dá-nos, ó Deus, desejo de colocar em prática e a cada dia viver aos teus pés, na consciência, Senhor Deus, de sermos discípulos teus, Pai, e praticantes de tua palavra. Nossa oração e nosso agradecimento desde já por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me
Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Gênesis capítulo 39, versículos de 1 a 14, nos dizem assim as sagradas letras. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, e nada sabia além do pão com que se alimentava, José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos.
veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Esta foi a história de José lá na casa de Potifar, o texto que destacamos aí de Gênesis 39, versículos de 1 a 14. Vamos agora, irmãos, passar aí os vídeos e os áudios dos irmãos que enviaram as suas impressões sobre o texto aí de Tozer, sobre o primeiro voto, né? Trate seriamente com o pecado. Vamos ouvir aí os nossos irmãos. O primeiro voto diz que devemos tratar o pecado com seriedade, e para isso nós não podemos mudar o seu nome, como por exemplo quando ocorre a inveja. Para amenizar a culpa de que uma pessoa está com inveja, ela trata apenas como se fosse, por que ele tem ou não? Tomara que estrague porque eu não tenho. Assim a gente fica kit, igual. Nesse caso, o pecado continua sendo pecado. Não só nesse caso, mas em todos os outros casos. Independente de como nós o chamamos, o pecado continua sendo pecado. Não existe pecado maior ou menor para Deus. Todos possuem o mesmo peso e a mesma carga. Nós devemos reconhecer esses pecados que disfarçamos e que muitas vezes nós nem percebemos. Devemos conversar com Deus, pedir perdão e sabedoria para saber lidar com essas situações quando elas acontecem. Deus não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas imperfeitas que buscam a perfeição. Então, em relação ao voto de tratar seriamente o pecado, eu acho realmente essencial na vida da igreja, porque é como o próprio autor fala, né, de a gente querer justificar, né, nossas culpas, né, nossos erros. Mas o certo, né, diante da perspectiva bíblica, é a gente nos arrependermos, né, de todos os nossos erros. E realmente, que é pecado, a gente tratar como pecado, né? Não querer justificar nossos erros. Então, eu acredito que realmente nós devemos ter essa consciência, né? Saber que o pecado é algo horrível, que nos faz separação de Deus, né? Isso mostra, né? Como horrível é o pecado, né? Que nos traz a separação, né? E para isso Deus teve que mandar o seu Filho Jesus Cristo por nós, para nos salvar, né? Então vemos que o pecado é um assunto bem importante, né? E também é um assunto, acredito também que deve ser mais falado também. Então devemos sim tratar seriamente o pecado. Se a gente tem algum erro, nos arrependermos diante de Deus. Ou seja, a gente temos que saber as nossas condições. Então é isso. Acho extremamente importante, né? Quando a gente tiver consciência do que é o pecado, a gente vamos ter também a consciência de saber de por que Deus nos salvou, né? Uma coisa está ligada à outra. Queridos irmãos, graça e paz. Tratar seriamente o pecado é uma coisa interessante. Só que essa visão de tratar ou não o pecado de forma séria vai depender de como eu trato o Senhor. Se eu o trato de forma leviana, eu vou tratar o pecado também de forma leviana. Aí você pode perguntar, mas como é que eu trato o Senhor de forma leviana? É porque eu não respeito o que Ele pede para eu fazer. Toda vez que eu não respeito o que alguém pede para eu fazer, aquela pessoa e suas orientações são tratadas por mim de forma leviana e não séria. Vou contar uma ilustração de muitos anos atrás, talvez aí de uns 30 anos atrás, mais ou menos. Conversava com um rapaz, crente, solteiro, mas que tinha uma vida sexual ativa. E aí, na conversa, eu perguntei ele, mas você acha que isso é correto? E ele falou, mas eu sou homem. Não sei se foi a melhor resposta, ou então se ele não entendeu bem a pergunta. Mas, com certeza, ele não tinha uma visão séria do que é o pecado. Quando é que eu trato o pecado de forma leviana? É quando o pecado não me incomoda,
e eu tento justificá-lo. Eu tento mostrar que eu não estou tão errado assim. Isso eu trato de forma leviana. O tempo passou, isso tem mais de 35 anos, e ainda hoje essa pessoa carrega uma série de dificuldades na vida, porque brincou com o pecado, e pecado não se brinca. Com pecado não se brinca. Trate sério para que não seja punido hoje e enquanto o pecado continuar vivo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. A paz de Cristo a todos. Amém? Pecado. O que significa a palavra pecado? Pecado é desobedecer a Deus, não seguindo seu padrão perfeito. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 6, versículo 23, ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu tenho para dizer, para deixar para a igreja, é que o meu pensamento é que a sociedade atual não está mais considerando o pecado como pecado, e sim como um momento de fraqueza, natureza humana e muitas outras coisas, irmãos, menos o nome pecado. E nós, como cristãos que somos, servos do Senhor, conhecedor da palavra de Deus, nós temos a consciência do que é pecado, que nós possamos nos atentar para isso. Amém? Que Cristo continue nos abençoando. Se nós queremos melhorar a nossa espiritualidade, nós precisamos tratar o pecado com seriedade e não como brincadeira. Ela tem sido uma estratégia usada por Satanás para enganar os servos do Senhor. Nós temos acolhido o pecado com nomes assim mais meigos, mais delicados, para conviver com eles assim de uma forma mais natural, mais leve. Bem, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. O pecado que hoje parece pequeno e inofensivo, ele aos poucos ele vai crescendo e vai ganhando forma. Um exemplo simples disso aí é a fofoca. Quando se trata dos outros, os outros falando, é fofoca. Ver o pecado no outro é mais fácil. Agora, quando sou eu que estou falando, aí é apenas um comentário. A fofoca ela muda de nome, ela passa a ser comentário. O termo comentário, em vista da fofoca, é muito mais bem aceito. Mas certos comentários, eles fazem um estrago tão grande que seriam melhor que não tivessem sido feitos. Bem, nós também temos uma tendência de achar que somos melhores que os outros, mas na verdade, pela nossa bondade, poucos, bem poucos entrariam no céu por causa das nossas predileções. E nós teríamos um lugar muito especial para os nossos queridos, por exemplo, os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, né? No caso, nossa mãe, namorado, namorada, pessoas especiais para nós, simples mortais, bondosos e piedosos, né? Do jeito que nós somos. Poucas pessoas teriam acesso, somente aquelas que nós amamos, aquelas pessoas que são especiais para a gente. Já aquelas que são objeto do nosso desafeto, por exemplo, essas não chegariam nem perto do céu. A gente precisa rever nossos conceitos, nossos valores, porque amar o próximo como a si mesmo não é uma tarefa fácil. Falar é fácil, colocar em prática é difícil. E em se tratando de pecado, quando nós admitimos, quando nós colocamos o nome certo
no nosso erro, no nosso pecado, aí a gente vai estar dando um primeiro passo na direção certa para corrigir o nosso erro, para nos colocarmos diante do Senhor como pessoas que querem ser realmente usadas pelo Senhor. Pensa nisso, porque vai fazer diferença na vida da gente. Eu estou pensando, eu estou revendo meus conceitos, os meus valores. Faça isso também, meu irmão, para que a gente possa crescer juntos em nome de Jesus. Bom, eu acho que o primeiro passo para nós identificarmos onde erramos, qual o pecado que cometemos, se foi gula, se foi ganância, se foi mentira, eu acho que tem que ser através da oração, pedindo a Deus, que o Espírito Santo interferir a nosso favor, para que nós nos identifique o pecado que sabemos e aqueles que não temos consciência também. Porque tratando de uma forma séria, eficaz, com a certeza de que é o caminho certo, tudo fica melhor. E devemos sempre colocar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades, primeiramente na presença de Deus. Através disso, a gente se aproxima cada vez mais dele, e é o que ele deseja de nós, que a gente confie e mostre o nosso arrependimento daquilo que nós erramos, do nosso pecado. É isso que ele espera de nós, que a gente abra a nossa boca e venha falar com ele onde erramos. Ele zela muito, Deus é zeloso, é amoroso, carinhoso, e ele zela pela nossa vida mais até do que nós mesmos. E precisamos, o mundo está aí oferecendo muita coisa boa, mas que não convém a nós fazer, porque sabemos que o pecado, né, o pecado leva à morte, e o que nós buscamos é a nossa salvação. Então, o que a gente tem que viver livre do pecado, livre da vontade de tudo que esse mundo nos oferece, porque quando nós pecamos e cumprimos o desejo da nossa carne, a gente se afasta de Deus. E isso é muito ruim, é muito sério, é muito grave, porque acaba nos levando a perder a nossa salvação, porque aí a gente começa a se abater, começa a desanimar, é prazeroso algumas coisas que o mundo oferece, e a gente vai ficando, entre aspas, a gente fica se achando forte, achando que está feliz porque está cumprindo os desejos deste mundo, quando na realidade o que nós precisamos é nos aproximar cada dia mais de Deus, é ser moldado pelo Espírito Santo, ser fortalecido na nossa fé, para que a gente possa ter esperança esperança de vida eterna, para que a gente tenha certeza da nossa salvação. E não tem artifício melhor, mais correto do que a oração. É através dela que nós vamos realizar o nosso arrependimento, moldar as nossas atitudes, moldar a nossa fala, o nosso jeito de agir, de pensar, porque Deus é maravilhoso. Ele é nosso Pai, Ele que nos ensina a caminhar e nos fortalece na fé. Então, eu acho que tratar seriamente do pecado é se doar, é se entregar verdadeiramente a Deus, para que Ele possa nos ajudar a nos libertar dos pecados que ainda carregamos. Então, é isso que eu penso de tratar o pecado, é intimidade com Deus. Então, irmãos, vou tentar aqui concatenar um pouco as ideias dos irmãos
fazendo uma espécie de resumo da posição dos irmãos que enviaram as suas mensagens. Então vamos lá. Não respeitar a Deus, não tratá-lo de forma leviana. E como podemos tratar de forma leviana? Colocado pelos irmãos aí. O pecado não me incomoda e eu tento justificá-lo. É uma certa forma aí de tratar o pecado levianamente, tratando Deus assim, desrespeitando o próprio Deus. E assim as pessoas tentam justificá-lo, tentando mostrar que a pessoa não está errada assim. Com o pecado não se brinca, disse o irmão. Também vamos ouvir que é essencial na vida da igreja tratar seriamente o pecado e nos arrependermos sem ficar nos justificando, aí justificando o erro, justificando o pecado, palavra aí dos nossos irmãos. O primeiro passo para identificar os nossos pecados é a oração, disse aí nossos irmãos. Nossos irmãos disseram aí, falando aí, um dos nossos irmãos disse a posição dele. E também para Deus abrir os nossos olhos para enxergarmos aqueles pecados que estão ocultos, para Deus abrir os nossos olhos para enxergarmos esses pecados ocultos. E assim, viver livres da vontade da carne, das coisas desse mundo que nos afastam de Deus e trazem desânimo para a vida. Não mudar o nome do pecado, não amenizar o pecado, colocando nele nomes que disfarçam o erro das pessoas. Isso foi dito aqui também pelos nossos irmãos. Também, irmãos, para melhorar nossa espiritualidade, temos que tratar seriamente o pecado. Damos nomes aí mais aceitáveis ao pecado para poder conviver com ele. Então, esse foi aí um breve relato, resumidamente, do que os irmãos disseram aí, do que ouvimos e vimos aí os irmãos se expressando. O primeiro voto, irmãos, fazendo aqui agora um resumo do que Tozer vai dizer sobre este primeiro voto, trate seriamente com o pecado, ele vai dizer que os irmãos colocaram aí muito bem, o pecado está sendo disfarçado com novos nomes, novas caras. E nós estamos expostos a isso aí todo o tempo, na escola, no trabalho, onde estivermos, seja um professor, seja um colega de classe, um colega de trabalho, estão a todo tempo, nós estamos a todo tempo debaixo dessa enxurrada de nomes disfarçados para o pecado. Não é tão errado assim não, cara, que isso? Deixa de ser bobão, seja esperto, faça isso. Então, nós estamos aí embaixo, sabe, a cada dia estamos expostos a essa situação, a todo momento, e a todo tempo querendo nos enganar, irmãos, disfarçando o nome do pecado. Ele vai dizer também que o pecado está sendo chamado de diversos nomes que estão enfeitando, nomes enfeitados estão dando aí para o pecado. Ele vai citar o exemplo aqui: os homens já não ficam mais sob convicção de pecados, eles têm aí um complexo de culpa. Então, para amenizar a situação e disfarçar, não há consciência do pecado, mas sim um complexo de culpa. E aí, Tozer vai dizer que ao invés de confessar, de se dirigirem a Deus, os homens estão procurando o divã para que alguém que supostamente saiba mais das pessoas, dos homens, dele, do indivíduo, do que ele próprio, para lhes ajudar a carregar esse fardo aí pesado. E as pessoas aí estão cada vez mais não confiando em Deus,
fugindo, não confessam mais os seus pecados diante de Deus, mas estão fugindo do Senhor cada vez mais. Tozer vai citar Ezequiel 18, versículos 4 e 20, quando ele vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Isso é o que Ezequiel está dizendo lá no capítulo 18. Então ele está colocando aí o juízo de Deus, que está a todo tempo diante do homem. Tozer vai dizer que o pecado conhecido, olha, o pecado conhecido, porque existem aqueles que estamos praticando e nós nem sabemos, mas esses que temos consciência, devem ser nomeados, devem ser identificados e repudiados. E devemos confiar em Deus para nos libertar deles. Eu acho interessante aqui, né? Quando o Tozer coloca que o pecado deve ser nomeado, identificado e repudiado, justamente hoje as pessoas trazem como troféu. Chega no trabalho o camarada lá e diz: olha, traí a minha esposa, saí com 5 mulheres este mês, sei lá, esse ano, saí com 2 pessoas essa semana, traí minha esposa com 2. E conta isso não como sendo pecado, mas como um troféu, sabe? O pecado agora de roubar, de se dar bem em cima do outro, mesmo que sendo sob injustiça, né? Se valendo do sangue inocente alheio, importa é você se dar bem. Então, mesmo assim, as pessoas tratam como troféu. Já falei aqui, aqueles policiais civis tirando fotos, fazendo selfie atrás de um grande bandido que foi preso, e aí eles tirando, sorrindo, fazendo selfie. Como muitos aí que foram presos na Lava Jato, e as pessoas entrevistando. Eu me lembro quando aquele empresário que foi preso, Eike Batista, quando estava voltando para o país, encontraram ele nos Estados Unidos, lá no aeroporto, e as pessoas parando para tirar foto com ele. Ele estava vindo para o Brasil para se entregar, e as pessoas aí como, sabe, como uma estrela de cinema. Então as pessoas estão tratando o pecado assim, sendo premiado. O pecado está sendo premiado, brindado por nós, e não repudiado, como o Tozer está colocando aqui. E ele fala aqui da confiança em Deus. As pessoas devem confiar em Deus para Deus libertá-los desse pecado. Quero fazer uma citação aqui de um trecho que Tozer vai dizer, literalmente: em lugar de tentar disfarçar o pecado ou procurar uma tradução grega opcional em algum lugar sobre o qual ocultá-lo, chame-o por seu nome correto e livre-se dele pela graça de Deus, irmãos. Então, irmãos, há uma história na Bíblia que resume e engloba muito bem esses pontos que abordamos aqui nesse primeiro voto, que é a história de José do Egito, que lemos aí em Gênesis 39, versículos de 1 a 14, irmãos. Essa história começa lá em Gênesis 28, a história de José começa lá em Gênesis 28, quando seu pai Jacó foge de sua casa para ir para a casa do seu tio materno, né, o irmão da sua mãe, Labão, para ir para lá, se refugiar lá. E lá, quando ele chega, se afeiçoa pela sua prima, né, filha de Labão, Raquel, e quer se casar com ela, trabalha por isso, mas o seu tio o engana e dá a sua irmã mais velha, né, a irmã de Raquel, a Leia, para se casar com ele. E aí acontece aquela história toda. Aí Labão: vamos negociar aqui, você casa depois que passar o período das núpcias, você casa também com Raquel. E aí trabalha mais um período para mim, tudo bem. E aí ele já está casado com as 2 irmãs. Mas Leia não era a amada era Raquel, que Jacó amava. Mas Raquel não podia ter filhos. E Leia, sim, muito fértil, muito abençoada, e começou a dar filhos para Jacó. E aí acontece aquele desprezo das irmãs, aquela briga toda. E aí entra na jogada também as concubinas, né? Bila e Zilpa. E aí elas vão tendo filhos, até que por fim Deus abençoa a Raquel, opera o milagre, ela fica grávida, ela não podia ter filhos, era estéril.
mas aí Deus opera um milagre na sua vida. Ela fica grávida e dá o filho a Jacó. Esse filho é o José, o personagem central da nossa história aqui de Gênesis 39. E José, então, irmãos, vai ser esse filho amado, filho da mulher amada. Vai ser o filho queridinho, irmãos, de Jacó. É o preferido do papai, irmãos. Então José vai ser aquele garotão que vai tomar conta dos irmãos pelo papai. E aí o irmão, José está sempre trazendo notícia dos irmãos, das bestagens que eles cometem, né? Ele está sempre falando para o papai e gerando aquela rivalidade entre os irmãos, aquela raiva, até que um dia, longe de casa, Jacó manda o seu filho José para saber onde é que estavam seus irmãos. E aí, quando ele chega lá no grupo dos irmãos, a vontade era matar o irmão, para os irmãos verem o ódio que ele tem dos irmãos, a inveja, até que Rúben o defende e Judá tem aí a decisão, a ideia de vender o irmão ao invés de matá-lo. E assim eles vendem para uma caravana de ismaelitas, assim diz o texto bíblico, que estavam indo para o Egito. Assim José vai parar lá no Egito e Potifar, que é um oficial da guarda de Faraó, que é capitão da guarda de Faraó, compra José como escravo. E aí, Gênesis 39 vai contar a história de José lá na casa de Potifar. José é muito abençoado por Deus. Potifar observa isso e coloca tudo sob a responsabilidade de José. José é o administrador, é o mordomo da sua casa. Potifar não sabia de nada. Potifar colocava tudo nas mãos de José. E José era o administrador. Então, abaixo de Potifar, praticamente quem mandava era José. Mas aí acontece o assédio por parte da mulher de Potifar. Ela começa a assediar o jovem. Ele era de boa aparência, diz o texto. Ela coloca os olhos nele, fica zoiando ele. E até que um dia, quando não tinha ninguém em casa, ela estava sozinha, José chega para fazer as coisas, ela estava só e tenta, né? Isso diz o texto, depois de dia após dia. Até que ela segurou ele. E ele disse para ela, não. E aí é o versículo 9 que destacamos, irmãos. Ele dá essa resposta interessantíssima, né? Ele vai dizer, como eu cometeria tamanho erro e pecaria contra Deus. E aí ela agarra a capa, ele deixa a capa e sai. Aí chegam os funcionários e aí aquela mulher faz uma calúnia tremenda sobre ele, dizendo que ele é que queria agarrá-la. E ele vai parar injustamente na prisão, irmãos. Então, a nossa história aí, irmãos, se desenvolve nesta cena. José, irmãos, ele respeita Deus. Ele não trata Deus de forma leviana. E ainda mais, ele tem consciência que vive na presença de Deus, irmãos. Ele sabe que antes de cometer qualquer erro, antes de pecar, irmãos, Deus é o maior ofendido. Antes dele ofender qualquer pessoa, Potifar, aquela mulher que estava assediando, né? Antes de cometer qualquer pecado, ofender qualquer pessoa, o maior ofendido é Deus. E José tem esta consciência, irmãos. Mais uma vez, vou repetir o finalzinho do versículo 9. Ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O caso aqui, irmãos, claramente, não era trair Potifar. Não era cometer uma traição contra o seu corpo ou contra a própria mulher de Potifar, irmãos. Contra ele cometer aí um deslize sobre os ensinamentos do seu pai Jacó. Sobre algum ritual da família, algum costume da família. Não se trata de usos ou costumes ou leis que proibiam isso, irmãos. Não. O caso aqui era não pecar contra Deus. Era transgressão da lei do próprio Deus, irmãos. Ele tinha consciência disso, irmãos.
Não se trata, irmãos, aqui, ó, não tem ninguém vendo, só tá nós dois. Não se trata disso, irmãos. Não se trata, olha, sabe, ninguém tá vendo, olha, não vai prejudicar ninguém, não se trata de prejudicar alguém, não se trata de ninguém ver, de estar escondido. Não se trata disso, irmãos, se trata de transgredir a própria lei de Deus, de ofender o próprio Deus, ou nas palavras de José, como eu pecaria contra Deus. Então, irmãos, ele trata o pecado seriamente. Ele não tenta fazer como muitos, né? Cutucar a onça com vara curta. Imagine, você é a pessoa, a onça é o pecado, e ali a vara curta é o caminho que você escolhe percorrer, né? Então, seria assim, cutucar onça com vara curta, irmãos. O caminho é muito curto e estreito. A onça pode te dar uma rasteira, é só uma mãozada dela, né? Só aquela unhada pode provocar um dano muito sério na pessoa. Então, José não ousou cutucar a onça com vara curta. Ele tratou seriamente o pecado. Ele identificou, ele nomeou, isso é adultério, é fornicação. Como ele era solteiro, fornicação. E no caso dela, como era casada, seria adultério. Então, ele estaria adulterando com ela. Então, ele identifica isso. Ele não tentou disfarçar. Não, foi apenas um escorregão. Foi um deslize. E tem muitos ainda que culpam a mulher, né? Ah, eu traí porque a minha mulher deixou a desejar. Ou então o marido, porque o meu marido ainda bota a culpa no outro. Tentando disfarçar o seu erro, o seu pecado. Lembramos o caso aí de Mike Tyson, né? Que ele veio a violentar uma mulher que bateu na porta dele de camisola. Então, apesar da mulher, entenderam, e nós também entendemos, apesar da mulher bater na porta dele de camisola, não lhe dava o direito de estuprá-la, de violentá-la, de agredi-la. Né? Podem passar ali 1000 mulheres nuas na rua. Eu só embarco nessa se eu quiser. Né? Não significa que tem 1000 mulheres passando nuas ali na rua que eu vou lá e vou romper a aliança que eu tenho com a minha esposa, a aliança de fidelidade, né? Vou adulterar. Não. Não se trata de ninguém estar vendo, mais uma vez falando. Se trata de eu transgredir a lei de Deus. E aí depois vem, né? Vou transgredir o compromisso que eu tenho com a minha esposa, que só eu posso quebrar esse compromisso, esse voto. Né? Eu e minha esposa, mas ninguém. Posso ser induzido, chantageado e tudo mais. Mas o ato, não, ninguém pode fazer por mim. Então, irmãos, ele não tenta dar desculpas, dar outros nomes, né, para o pecado. Né? Ele não tenta se justificar disfarçando o pecado, sabe? Mas ele identifica, isso é pecado. E não pratica o pecado, irmãos. Ele foge, ele não tenta cutucar a onça com vara curta, tenta enfrentar o pecado para fazer aquela briga, aquela queda de braço, né? Não, ele foge. E ainda ele sofre uma difamação sobre isso. Ele ainda é injustiçado, ele vai parar na prisão, né? Mas com tudo isso, irmãos, ele permanece leal a Deus. E Deus, nessa história, vai honrá-lo tremendamente, irmãos. Lá na frente, lá em Gênesis 45, versículos 5, 7, 8, e ainda em outros momentos, né, ainda em Gênesis, José vai demonstrar que ele tem consciência, né, de viver na presença de Deus, quando ele vai dizer para os seus irmãos que Deus o mandou adiante deles lá para o Egito. Então, tudo aquilo que ele passa, a ira dos irmãos, a revolta, ser vendido como escravo, a injustiça lá, o assédio, a injustiça, a acusação falsa, tudo isso que ele sofre e vai parar no cárcere, na prisão, ele sabe que é a vontade do Senhor. Nas palavras dele, ele vai dizer: Deus me mandou adiante de vós. É o que ele diz para os seus irmãos, no seu reencontro com os irmãos. O perdoando, dizendo que não tem nenhuma mágoa no seu coração. Isso é extraordinário, irmãos. Mostra a consciência que ele tinha de viver na presença de Deus. Porque hoje,
Se as pessoas tivessem essa consciência, não fariam as bestagens que faz, os desatinos que cometem, fazem porque perderam a noção, a consciência que Deus está vendo, que Deus está olhando. Imagine ali, se a mulher de Potifar dissesse, não tem ninguém. Não tem ninguém vendo. Imagino eu, estou ilustrando, a resposta de José. Como não tem ninguém? Tem eu, você e Deus. Já tem 3 pessoas olhando. Se as pessoas tivessem essa consciência, nós melhoraríamos muito o nosso relacionamento aqui na Terra. E veríamos aí menos besteiras as pessoas cometendo por aí afora. Então, meu irmão e minha irmã, todos vocês que nos veem e ouvem nesse momento, abandone o pecado. Não tente disfarçar o que você está fazendo de errado, sabe? Ao invés disso, de disfarçar o pecado, de dar outro nome, de tentar justificar, irmãos, abandone-o, sabe? Porque o pecado um dia vai arruinar você, vai fazer um estrago a todos, sabe? Você e a todos que estão à sua volta. Uma vez alguém disse, o pecado, sabe? 5 minutos de prazer pode te dar uma vida inteira de dor de cabeça. Se as pessoas tivessem a consciência do que virá depois, a consequência, pensariam não apenas nos 5 minutos de prazer. Então, volte-se para Deus em oração, peça ajuda a Ele, confie nele e desfrute da sua paz. Ele vai libertar, vai livrar você. Hoje, as pessoas não têm mais vergonha, né? Perderam a vergonha, não tem vergonha na cara. E ainda saem dizendo para os outros aí o erro que cometem e ostentam ainda como troféu, como medalha, como uma premiação. E o que é justo, o que é certo, as pessoas estão com vergonha. Uma vez recebi uma pessoa que havia perdoado o cônjuge e estava aceitando o seu cônjuge de volta e disse que se afastaria da igreja. Eu perguntei, por que você vai se afastar da igreja? Porque eu tenho vergonha. Aí eu falei para ele, você tem vergonha de amar? Você tem vergonha de perdoar? Amor e perdão, onde são vexatórios? Eu falei para ele, é agora que você precisa mais de Deus para se ajustar com seu cônjuge. Então as pessoas hoje têm vergonha de amar, dizer eu te amo, de perdoar, ficam com vergonha, mas não têm vergonha de adulterar, de roubar, de cometer os desatinos que cometem por aí. Uma vez a pessoa que estava em fornicação, havia praticado o aborto, falou para pastor, vou me afastar da igreja. Por que você vai se afastar da igreja? Agora que você mais precisa da palavra do Senhor, agora que mais você precisa dos irmãos para te ajudarem, agora que você mais precisa de Jesus, da sua palavra, você vai abandonar Jesus? A igreja? Você tem que, minha irmã, falei para ela, você tem que abandonar o pecado e não Jesus. Então as pessoas estão assim, estão abandonando a igreja, Cristo, e não querem largar a mão do pecado. Então, aconselho você, oriento você. Este primeiro voto, que não é fácil, é muito difícil, trate seriamente com o pecado, abandone-o e se aproxime de Deus. Então, você também, meu irmão e minha irmã, que leu o livreto, este é o primeiro voto. Trate seriamente com o pecado. E aí, meu irmão e minha irmã, está disposta a fazer este voto? Pense nisso. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Neste momento, eu quero orar com você e por você, e vamos orar também para encerrar. Logo em seguida, eu estarei impetrando a bênção apostólica e terminando este momento, esse nosso encontro de quinta-feira. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
bendito e soberano Deus. Somos gratos a Ti, nesta hora bendita, por estarmos reunidos em Teu nome, debruçados sobre Tua palavra e aprendermos, Senhor Deus, a não disfarçarmos mais o pecado. Mas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos dê discernimento, abra os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos o que de pecado temos cometido, Senhor Deus, para identificá-los, Senhor Deus, e repudiá-los, Senhor, nos afastar do pecado e assim nos aproximarmos mais e mais do Senhor, Pai. Nos ajude, nos auxilie, ajude o Teu servo, a Tua serva, todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento, e estão passando momentos difíceis, Senhor, porque estão convivendo com o pecado, Senhor, e já estão tão envolvidos que não sabem mais como abandoná-lo. Ajude-os, Senhor Deus, a libertá-los do pecado, Senhor. Em nome de Jesus. Oramos também, Pai, na confiança do Espírito Santo, para obtermos a ajuda do Senhor, para repudiarmos a cada dia o pecado. Despeça-nos, ó Deus, na Tua paz e para vivermos uma vida cândida, de pureza, diante do Senhor, uma vida santificada. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos ouvem e veem neste momento, desde agora e para todo sempre. Amém.